Tá, bom dia, turma. Vamos iniciar aqui o nosso assunto, ainda do módulo 5, tá? Capítulo 5, que fala sobre a atmosfera com febre. É onde a gente já veio trabalhando, tá? E vamos finalizar este capítulo, tá? Com algumas ações antrópicas, né? Descontrolada que ocorre, né? Pela poluição que o ser humano acaba provocando no ambiente, seja na água, no solo e na atmosfera, tá? E como eu havia falado antes da gravação aqui, vou ter uma atividade relacionada a uma flor, tá? Então você vai pegar uma flor e colocar as estruturas. Pode ser qualquer flor, tá? Não tem uma específica. E você coloca as estruturas. Aonde está a pétala, aonde está a sépala, a estrutura masculina, feminina. Eu vou mostrar daqui a pouco uma imagem e você faz. Ah, professor, pode fazer um desenho? Você só pode fazer um desenho no último caso, se você não conseguir achar uma flor, não tinha perto da sua casa, você não conseguiu encontrar em lugar nenhum, aí você possa estar fazendo, mas tem que ser bem bonito, tá? Faça um desenho bem caprichado mesmo, tá? Então vamos ver aqui essas ações, né, antrópicas descontroladas provocadas pelo homem. Landon, pode ler aqui, tá? Sobre os transportes. Ao nos deslocarmos por alguns quilômetros, geralmente utilizamos automóveis, motocicletas ou ônibus. No caso de distâncias maiores, preferimos meios de transporte maiores e mais rápidos, como os aviões. O funcionamento de qualquer um deles depende da queima de um combustível, que na maioria das vezes é de origem fóssil. O processo de combustão requer, além da queima do combustível, etanol, gasolina, diesel, carvão mineral e vegetal, querosene, etc., a presença do oxigênio, comburente. Juntos, eles produzem dióxido de carbono e vapor d'água, os quais são liberados no ambiente. Comburente, substância que reage com os gases liberados pelo combustível, formando a chama. Tipo de veículo e combustível mais poluente. De acordo com o relatório de monitoramento de emissão de gases poluentes no Brasil, divulgado em 2017 pelo Ministério do Ambiente, os veículos mais poluentes são os automóveis e o combustível que mais emite gases do efeito estufa é a gasolina. Dependendo do tipo de combustível utilizado, a produção de CO2 pode ser mais ou menos intensa. Então, ele mostra aqui, ó, os automóveis, né, e a produção aqui, né, através da gasolina. Por exemplo, o automóvel aqui, né, quando é o dióxido de carbono, por causa da queima da gasolina, o que acontece aqui, ó? Libera uma quantidade, né, de 33% de carbono para a atmosfera. Quando é dióxido de nitrogênio, a liberação do dióxido de nitrogênio é bem maior, tá? Que a quantidade de gás carbônico. Já o metano chega a ser 53%. Todos esses gases aqui, principalmente o CO2 e o CH4, são aqueles gases, tá? Estufa, aquele gás que prende a radiação solar, fazendo com que o nosso planeta aumente, né? Tenha um aumento na sua temperatura, ficando cada vez mais quente, tá? E quando o Landon falou aqui, ó, do comburente, o que quer dizer comburente? Até falei na aula anterior para vocês. É quando você queima o oxigênio, principalmente o oxigênio, e você faz o quê? Ó, libera uma quantidade de CO2 para a atmosfera. Né? Que eu falei para vocês. Quando o pai vai fazer um churrasco, ele vai ter que colocar o carvão, não o mineral, tá? O carvão vegetal. Coloca o carvão vegetal, né? E tem que tocar fogo lá. Aquela chama, aquele fogo só vai aumentar se ficar abanando, se estiver ventando, né, colocar um ventilador. Por quê? Porque a liberação do ar, do oxigênio, né, faz com que queime e ele, ó, pega cada vez mais fogo. Bombeiro tem muito cuidado ao entrar em um lugar fechado onde está pegando fogo. Por quê? Caso ele abra a porta ou determinado local, se ele tiver que abrir, ele tem que ter muito cuidado, porque vai explodir. Porque vai ter contato com o oxigênio que está fora. E ele queima. Bum! Então, é por isso que você vê grandes explosões, tá? É por causa que o local está pegando fogo num local fechado e quando entra rápido em contato com o oxigênio,
queima muito rápido, tá? Então, esses poluentes aqui, eles são ocasionados, né, principalmente pelo nosso meio de transporte. Mas, como eu falei para vocês, é fácil falar para as pessoas utilizarem meio de transporte, mas eles não fazem, né? Eles não melhoram para que as pessoas utilizem as nossas vias. Ó, se você for ver Macapá aqui, não é planejado, é tudo errado. Nossos gestores fazem, é uma crítica mesmo, eles fazem tudo errado, ciclovia, ciclofaixa, tudo errado. As pessoas não têm educação no trânsito, tá? Não respeitam. As pessoas têm medo de sair de bicicleta, porque podem, né, como acontece geralmente, morte, né, de pessoas sendo atropeladas aí no trânsito, porque as pessoas não prestam atenção. Às vezes também culpar os ciclistas e pedestres também, que às vezes não prestam atenção, não é só culpa do motorista, mas na maioria é, e também por causa de sinalização na nossa via. Buraco, ruas mal sinalizadas, falta de educação. Então, tem que implementar tudo isso. Você tem que melhorar a via, você tem que melhorar o nosso trânsito, tem que ter campanhas educativas. Ah, professor, mas velho não vai mais aprender. Mas começa campanhas educativas na escola, na idade de vocês, a idade menores. A PRF, ela faz isso. Só que é pouco. A PM, CETEMAC, entre outros outros órgãos deveriam fazer mais. Eles faziam antigamente. Eles iam nas escolas municipais. Então, começa por aí. Você educa as crianças no futuro, mas próximo você vai ter uma melhora. Educar a pessoa mais velha, não vai. Ele já teve um tempo todo para ser educado e não conseguiu. Ele não vai respeitar. As pessoas não têm educação. Então, é muito difícil largar o carro, tá? Tirando também que a nossa cidade é muito quente. Pensa uma pessoa vir meio-dia lá do mar abaixo para o colégio, de bicicleta, muito quente, a pessoa ia suar, ia transpirar, ia chegar suada, e além daquele trânsito lá na JK, na Duca Serra, que é horrível, tá? Principalmente lá próximo da ponte. Então, não tem mecanismo, tá, para melhorar essa nossa saída. Grandes cidades já tem, tá? Grandes cidades já conseguem, principalmente na Europa, tá? Na Europa, lá, praticamente, uma redução de carro é muito grande. Se você for ver lá Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, esses países nórdicos, né? Aí você vai perceber lá que praticamente carro quase não existe. São poucas pessoas que têm carro lá. Muitos utilizam o transporte público, porque lá é feito corretamente, tá? Ando de bicicleta, as pessoas querem, né, ter essa sensação ao ar livre. Claro que a temperatura lá contribui um pouco, ok? Vamos dar continuidade aqui. Grazi, você pode ler Chuva Ácida? Eu? Se você não quiser, eu escolho outro. Não, só porque eu tô um pouco lerda hoje, mas tudo bem. Vou ler. Tá. É chuva ácida, né? Isso. Tá. Quando a atividade vulcânica e, principalmente, a queima de combustíveis fósseis ocorre na presença de enxofre e de outros compostos contendo nitrogênio, são produzidos gases poluentes, que, ao serem liberados na atmosfera, reagem com a água, originando substâncias ácidas. Por estarem misturados à água, elas são depositadas no ambiente ao chover ou nevar. Os ácidos têm sabor azedo e, dependendo de seu nível de concentração na água, podem queimar. Em geral, a água na chuva apresenta baixa concentração dessa substância. Ela é naturalmente ácida, em razão da presença do gás carbônico na atmosfera. Por isso, quando nos molhamos em dias chuvosos, não nos queimamos. No entanto, a chuva ácida apresenta concentrações elevadas, suficientes para danificar o solo onde cai, tornando pobre em nutrientes e sujeito à erosão. Exterminar árvores e outros vegetais, contaminar lagos e rios, cujas águas ficam impróprias para qualquer um, devido às reações envolvendo metais pesados, e provocar a morte de incontáveis seres vivos que os habitam. Nos centros urbanos, a chuva ácida degrada monumentos, fachadas e pinturas de automóveis. Então, a Grazi, que ainda falou sobre a chuva ácida. Turma, geralmente a chuva ácida acontece onde tem principalmente indústria, tá? Por quê, professor? Porque no processo de industrialização, da produção lá de determinado material que ela está fabricando, há uma grande liberação, tá, de dióxido de nitrogênio e
de enxofre. E quando esse dióxido de nitrogênio e enxofre se misturam ao o CH4 e também ao gás carbônico que está presente na nossa atmosfera, ele vai fazer com que, quando haja formação de chuva, caia, tá? O ácido nítrico, tá? O ácido de enxofre, e também, tá? Ocorre essa poluição, tá? Da nossa atmosfera, tá? Liberando essa grande quantidade de metais pesados, tá? Caindo essa grande acidez, né? Fazendo com que haja chuva ácida. Então, você tem o ácido nítrico e, principalmente, ó, o ácido sulfúrico, tá? Ah, professor, mas eu vi aqui, ó, quando a Grazi falou, que ele vai ocasionar muitos prejuízos a monumentos, prejuízo no solo e, geralmente, para as árvores. Sim, quando cai em monumento, que é formado de metais, ele vai corroer. Tem muitos locais lá em São Paulo ou em determinadas regiões, aonde chove, né, essa chuva ácida, ele vai deteriorar. Ele não derrete, tá? Não vai derreter o monumento. Mas, por exemplo, lá, eu tenho um de prata, de metal, você vai ver que ele vai enferrujar, vai corroer tudinho, ele muda, fica feio, tá? Aquela estátua que é feio. No solo, o que acontece no solo? Como é muito ácido, acaba com os nutrientes do solo. E quando, além de acabar esses nutrientes do solo, essa água ácida, contendo ácido sulfúrico no solo, o que acontece? O vegetal puxa. A gente viu lá em aulas anteriores o processo de quando a árvore faz a fotossíntese, ela tira água e sais minerais. Se choveu com chuva ácida, vai ter uma grande quantidade de ácido sulfúrico no solo. A planta começa a puxar ácido sulfúrico e ela começa a morrer por dentro. Seus frutos apodrecem muito rápido, suas folhas começam a cair, então destrói toda essa vegetação. Na água, quando tem chuva ácida, o que acontece? O pH dela aumenta, ela fica mais ácida, destruindo o oxigênio, fazendo com que os peixes comecem a morrer asfixiados, tá? E deteriorar tudo. Por exemplo, a grande extinção dos dinossauros não foi somente a queda do meteoro. A queda do meteoro foi um fator importante, tá? Eu estou falando de um ponto de vista evolutivo, tá? Não estou falando do ponto de vista criacionista. Por exemplo, lá no ponto de vista evolutivo, quando fala lá da queda de meteoro e também de grandes atividades vulcânicas, fizeram com que a nossa atmosfera mudasse, produzisse ácido sulfúrico, e essa grande quantidade de ácido sulfúrico mudou a vida no oceano. A grande extinção, turma, começou pelos oceanos, depois foi para o ambiente terrestre. Por quê? Porque a nossa atmosfera ficou fechada, não tinha entradas de luminosidade. Aí vegetais começaram a morrer, os herbívoros começaram a morrer e também os carnívoros, tá? Já do ponto de vista bíblico, o que aconteceu? Você teve aquele grande dilúvio, né? Aqueles 40 dias, e também nesse grande dilúvio houve, tá? A mudança do pH, fazendo com que tivesse grandes inundações, matando vários animais no ambiente aquático e depois os animais no ambiente terrestre, tá? Então foi tudo uma catástrofe, tá? Então se tem essa chuva ácida, ela vai fazer com que os vegetais morram e vai fazer com que os animais no ambiente aquático também morram, tá? Porque você diminui a quantidade de oxigênio lá. Ah, professor, e se eu estiver andando na rua e chover ácido, chuva ácida, o que vai acontecer comigo? Turma, o que vai acontecer com vocês? Pequenas coceiras, vermelhidão na sua pele, na sua cabeça pode aparecer uma pequena feridinha, tá? Assim, uma quedinha de cabelo, como se fosse micose, tá? Mas você não derrete, tá? Ah, professor, se eu pegar chuva ácida, eu vou derreter? Não, você vai ter alergias, você vai ter irritações. Professor, também quando a Grazi leu aqui, eu vi que não pode. A água ela é ácida da chuva, mas ela não é tão ácida. Por isso que você não deve beber água da chuva, tá? A água da chuva serve para quê, professor? Geralmente você pode armazenar ela para lavar pátio, irrigar suas plantas, tá? Lavar carro, nem lavar carro também. Lava, né? Vai correr com o tempo? Vai, mas demora, tá? Mas o importante é você utilizar a água da chuva para outras propriedades, não para beber. Por quê? Você está poluindo, dióxido de carbono, fumaça, gases sendo liberados, e estão lá, vão vir nessa chuva. Então, quando você beber da água da chuva, você está ingerindo essas propriedades, essas partículas que estão poluídas, tá? Então, esse é o principal efeito da chuva ácida, tá? No meio ambiente, ele é muito prejudicial para o solo,
e para os vegetais. Imagine se aqui em Macapá tivesse fábricas, indústria. Tá? Ah, professor, mas eu ouvi falar que tem. Só um pouco. Tijolo, telha, açaí, se eu não me engano, são poucos. Mas se tivesse grandes indústrias e houvesse, né, o fenômeno de chuva ácida, por exemplo, iria destruir uma parte de uma vegetação. Você ia ver parte em alguns locais mortos aí. Tá? Poderia acontecer. Tá? Deixa eu continuar aqui para a próxima página. Eu vou ler agricultura e depois eu escolho outro aluno para ler. Na agricultura, o que acontece aqui? Ó? O consumo de frutas, verduras, legumes e hortaliças é essencial para a boa saúde humana. Porém, o intenso impacto ambiental provocado pela produção agrícola deve ser considerado com muita responsabilidade. O uso de fertilizantes, né, que são os adubos, principalmente o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, você faz com que haja o aumento desse adubo no solo. O que vai acontecer, turma? Tem sido cada vez mais comum, durante o preparo da terra, né, para o cultivo e com auxílio, né, para o crescimento do nosso vegetal. Tá? Tais substâncias contribuem para o aumento da quantidade de nitrogênio presente no solo e, consequentemente, para uma colheita mais farta. Entretanto, quando o fertilizante é composto, ocorre a formação de óxido de nitroso, que pode ser produzido naturalmente por bactérias específicas, né, que transformam compostos nitrogenados como a ureia e a amônia. O gás nitrogênio, né, cerca de 75% do solo, lança na atmosfera, provém da atividade agrícola, uso de fertilizante, e 25% restante são emitidos pelas indústrias. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Essa quantidade desses gases, eles vão ser prejudiciais, sim, para o nosso solo. Só que o que acontece aí, turma? Quando há essa grande quantidade de nitrogênio, sim, está chovendo, né? Por falar dessa quantidade de nitrogênio, as bactérias que estão presentes no solo, o que elas fazem? Elas transformam o nitrogênio que está no solo em amônia. Essa amônia, pessoal, é aquela, sabe, não é parecido com amoníaco, tá? Ele é bem forte, tá? Nunca cheire, tá? Amônia, tá? Dói muito, você vai explodir a sua mente, tá? Então, o que acontece? Essa amônia, ela é prejudicial para os vegetais. Se tiver uma grande quantidade de amônia no solo, elas não vão conseguir se desenvolver. As plantas podem até morrer. E, entretanto, também o que acontece? Quando chove, turma, vai ter aquele processo, ó, de lixiviação. Vocês vão ver isso em geografia, lixiviação, que é a lavagem do solo. A água cai, infiltra e ao escoamento dela. Quando ela escoa, tá? Fazendo esse processo de escoamento, ela está levando todos os minerais daquele solo e ela vai armazenar num lago, num rio ou até no oceano. E isso contribui, por exemplo, para a diminuição de oxigênio no lago, fazendo com que fique eutrofizado, surgimento de bactérias, o rio fica podre, tá? Parecido lá com o Tietê, tá? Pode acontecer dessa forma, tá? Então é prejudicial essa utilização em excesso de fertilizante por causa da plantação. Deixa eu escolher um outro aluno aqui. Ana, quer ler, Ana? Eu? Pode ler? Posso. Pecuária? Só a pecuária. Tá bom. O consumo de carne está diretamente ligado à poluição ambiental, pois tem como resultado a produção de metano, CH4, que deriva do processo de decomposição da matéria orgânica. Esse gás se forma durante a digestão do gado bovino e é expelido no ambiente por meio dos gases eliminados por esses animais. Como a produção mundial tem aumentado de modo inversamente proporcional à quantidade de alimentos produzidos, será cada vez mais necessário ampliar as fontes de captação e, por
conseguinte o lançamento de metano na atmosfera. Então, ó, o que ele está falando aqui? Essa grande quantidade de metano, né, que é liberado pelos bovinos, principalmente pelo seu pum e arroto, ele contribui principalmente, né, para a nossa camada de ozônio, tá, para ser destruída. Então, o CH4, como eu falei, o CO2, eles são gases estufa, tá, que eles prendem a temperatura, trazendo prejuízo para a nossa camada de ozônio, fazendo com que haja buraco e fazendo com que haja a maior entrada dos raios luminosos, né? Então, se cada vez mais você tem que consumir carne, você vai precisar cada vez mais de criação de pasto, de criação de bovinos, tá? Ah, professor, tem campanhas para diminuição? Tem. Tem campanhas, né, que é para fazer a diminuição, porque não é somente o gado, porque quando você tem que colocar o gado, o bovino lá, você tem que desmatar para criar o pasto. E isso você faz com que haja uma derrubada grande de floresta para a criação de pasto. E lembre-se que floresta em pé, ela faz o sequestro de carbono, ela retira uma grande quantidade de CO2 da atmosfera. Pode perguntar, Ana. Você quer perguntar? Eu lembrei daquela. Lembra daquela tia que você mostrou? Que tem o bovino fala. Que tem o bovino do. Falando. Foi mal, foi sem querer. É, isso mesmo, porque ele, por causa da poluição, que acaba liberando essa grande quantidade de metano. Há um debate, tá, turma? Muitas pessoas, tá? Uns são a favor e outros são contra, porque algumas pessoas são defensoras, né, de diminuir o consumo de carne vermelha e também, né, o sacrifício dos animais. E outras pessoas falam que não há uma contribuição, que não pode culpar as pessoas que consomem, né, carne vermelha, porque não é esse o principal fator. E os fatores são a poluição, tá? Que isso contribui uma pequena quantidade. Então, há um debate, tá? Sobre o consumo de carne vermelha. Tá? Produção de lixo. Giovana, você pode ler? Produção de lixo? Posso. Leia, por favor. Outra atividade que contribui grandemente para a formação do metano é a produção de lixo, uma vez que esse gás também se origina da fermentação da matéria orgânica, restos de alimento e etc. Nos lixões e aterros sanitários, o metano liberado é queimado por segurança, pois uma pequena faísca ou mesmo um raio durante uma tempestade podem explodir o local. No entanto, essa medida preventiva acarreta algumas complicações, já que toda queima de compostos orgânicos, como o metano, resulta em água e dióxido de carbono, contribuindo, assim, para o aumento da concentração desse gás na atmosfera. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Que nos grandes lixões, né, onde possui aterros sanitários, esse metano ele vai ser, né, liberado e queimado por segurança, geralmente produzindo energia, tá? Há essa produção de energia, tá? Utilizando metano, só que quando você queima ele, você o produz, você acaba liberando uma quantidade de CO2. Então, entretanto, você vai acabar poluindo. Não seria como essa quantidade de metano, porque lembre-se, o metano ele é 23 vezes mais pesado, mais poluente que o CO2, tá? Então, em lixões, aterro sanitário, tá? Em aterro sanitário, há esse controle, principalmente também para que não haja um extravasamento de grande quantidade para o ar e também não forme um chorume e esse chorume acaba infiltrando e poluindo nossos lençóis freáticos. E aqui, ó, como falou, se tiver uma descarga elétrica, se cair um raio, vai ter explosão. Se você tiver curiosidade, você pode ver isso depois no YouTube, tá? Se você tiver curiosidade, explosão em lixão. Você vai ver lá, tá? É só você procurar, vai ter, você vê, bum, explode muito, tá? Em alguns locais, em lixões. Ó, desmatamento, deixa eu falar aqui para vocês. O desmatamento excessivo e a degradação da flora em várias regiões do planeta tem favorecido a intensificação do efeito de estufa. Primeiramente, porque a extremo da natureza é a principal fonte de captação de CO2 para a realização da fotossíntese. Em segundo lugar, porque a madeira que a madeira não tem valor comercial, ela é queimada, ela vai ser destruída, produzindo mais CO2, liberando em dobro. O Brasil, aproximadamente 75% do CO2 emitido provém do desmatamento. Em períodos de estiagem, o problema se agrava, em virtude das queimadas induzidas ou naturais. Então, em época de estiagem,
Há queimadas, tá? Há queimadas naturais, é normal, tá, pessoal? A floresta pegar fogo, o cerrado pegar fogo, é normal. Isso faz com que você crie, né, novas vegetações, só aqueles mais adaptados, aqueles vegetais que conseguirem resistir, vão sobreviver e gerar novos filhotes. Só que, porém, tem o homem também. O homem queima, tá? Ele vai queimar para fazer com que haja, né, a ciclagem desse solo aí e então a produção de pasto, tá? Há os induzidos e há o natural. A forma induzida, turma, ela é crime, tá? Tanto é que até hoje pesquisa-se, né, há investigações do Cerrado não, do Pantanal, para ver se foi aquele grande incêndio que vocês viram, devastou lá o Pantanal, matando várias espécies de animais lá, se ele foi induzido, tá? Pelo que eu vi a última vez, né, uma reportagem, provavelmente ele foi induzido, tá? Foi um fogo induzido. Ah, professor, pode acontecer por acidente? Pode. Uma pessoa pode estar passando de carro, lançar uma bituca de cigarro lá, e essa bituca de cigarro cair em época de estiagem, o mato está seco, rápido pega fogo. Então, pode acontecer desta forma, tá? Agosto, setembro, outubro, época bastante seca aqui no Amapá, geralmente pega fogo quando você vai em direção ao Mazagão, passando a Polícia Rodoviária Federal ali, você vê pegando fogo. Acontece porque é época de estiagem, época seca, não chove, altas temperaturas, tá? Então acontece. Então lembrando, ó, que esses vegetais, eles prendem, tá? Uma grande quantidade de CO2 nas árvores, tá? Retiram, então eles são importantes. Eles fazem esse sequestro de carbono. Continuando aqui, ó, as indústrias. A produção de diversos materiais úteis para o ser humano, o ser humano tem originado vários tipos de poluição atmosférica. As indústrias emitem, né, o carbono, CO2, compostos, né, que apresentam enxofre e nitrogênio, além do CFC, que contém cloro, flúor e carbono em sua composição. Todas essas substâncias contribuem para a contaminação do ar, intensificando o efeito estufa. Já sabem lá que eu expliquei para vocês na aula anterior, que o efeito estufa ele é um fenômeno natural, mas que o ser humano ele acaba acelerando, né, esse efeito, fazendo com que haja o aumento da temperatura no nosso planeta, tá? Provocando chuva ácida, destruindo a camada de ozônio, causando doenças respiratórias e mudando também o curso da água e no solo. E por falar em ozônio, muitos poluentes de origem orgânica formam grande quantidade dessa substância na troposfera. Na atmosfera, o ozônio se torna altamente tóxico, acentuando, né, a incidência de problemas respiratórios como asma, bronquite e enfisema pulmonar, além de contribuir para o aquecimento da atmosfera, junto com o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, né, fazendo com que haja chuva ácida, conversão térmica, tá? Fazendo com que haja esses prejuízos, aumento da temperatura no planeta, doenças respiratórias, tá? Então, ó, as indústrias, elas contribuem muito mesmo para a nossa poluição. Lembra que eu falei lá na aula anterior, até o slide, né, do Donald Trump, que ele fala que no Acordo de Paris, você teria que diminuir o índice de produção ou ver uma forma, né, de industrializar de forma sustentável, não emitindo CO2. E ele fala que não, que era o aquecimento global, uma invenção dos chineses, né, e que ele não iria parar de produzir, tanto é que ele saiu mesmo do Acordo de Paris, ele ele era contra, porque ele não acredita, né, no aquecimento global e ele não queria parar de ter indústria, tá? E também não de fazer de forma sustentável, ok? E deixa eu continuar aqui, passar para a próxima página. Parte que já falei para vocês no slide. Essas atividades que vamos fazer em próxima aula. Ó, vamos falar aqui da consequência também, né, do aquecimento global. Falei para vocês, o principal fator aqui é o derretimento das nossas calotas polares, fazendo com que você aumente, tá, o nível do mar, fazendo com que países litorâneos, países abaixo do nível do mar, tenham problema, tá? Eles acabem sofrendo com esse problema, fazendo com que a água acabe invadindo, fazendo com que possa ter morte, fazer com que essas pessoas saiam desse local, vá, né, para um local mais alto, tá? Trazendo prejuízo,
destruindo vegetações, destruindo plantações, entre outros prejuízos, tá? Além também de matar alguns animais marítimos, porque você vai fazer também com que haja uma diminuição do oxigênio, tá? E a ocorrência frequente de desastres naturais, porque o aumento do calor atmosférico ocasiona, né, a movimentação mais intensa da massa de ar, que pode provocar furacões, tufões e ciclones. Geralmente aqui na América Central acontece muito, e também nos Estados Unidos, furacão, né, destruindo ilhas, destruindo países, e principalmente lá na parte mais baixa, né, mais ao sul dos Estados Unidos, geralmente lá na Flórida, né, próximo a Miami, a Disney, onde há uma grande destruição, né, Orlando, a Tampa Bay, tá, acaba acontecendo uma destruição por causa desses furacões, né, nível 5, furacão, teve furacão lá, a Vilma, em 2010, se não me engano, 2012, fazendo com que tivesse grande destruição, até na cidade lá da Beyoncé, né, da Beyoncé, que teve, além da destruição, destruiu muita casa, muitas casas foram destruídas, e depois teve um nível do aumento do rio, do mar. A água invadiu, deixando várias casas submersas. Aparecimento de jacaré nas casas, lá muitas casas foram invadidas por jacaré, fazendo com que pessoas tivessem que sair, porque os jacarés estavam lá nos lagos, estavam próximo a pântano. Como aumentou o nível da água invadindo a cidade, esses jacarés foram levados pelas correntezas, ficando próximo à cidade. Jacaré andando lá, as pessoas viam, normal. Então, esses desastres, ele acaba acontecendo por causa das nossas mudanças climáticas, acontecendo pelo aquecimento global. E também, interferindo no fenômeno El Niño, né? O El Niño, geralmente, ele acontece a cada 4 anos. Só que essa interferência no aquecimento global, ele está fazendo com que haja, né, a diminuição de tempo, vindo aparecer a cada 2 anos, a cada 3 anos, né? Ele só aparecia a cada período, a cada 4 anos. Professor, mas o que é esse fenômeno do El Niño? O normal, turma, é essa corrente de ar quente, ela ficar assim, circulando, né? Lá no Oceano Pacífico, tá? Ela fica assim, na corrente equatorial e na corrente do Pacífico. Ela fica circulando, transportando esse calor normalmente, fazendo com que haja, né, o aparecimento de vida, surgimento de alimentos, né? Fazendo com que haja o aumento na temperatura do nosso oceano e haja o aparecimento de alimento, né? Tem uma grande abundância, tá, de vida nessa época lá do fenômeno de El Niño. E quando, o fenômeno normal aqui, como é que acontece? Ventos equatoriais formam uma imensa piscina quente na porção oeste do Oceano Pacífico. A água fria se concentra, né, ao longo da costa sul-americana. Então, a água fria está ao longo da costa sul-americana. Então, quando ele gira, vai esquentar, fazendo com que haja o aparecimento de vida, tá? Então, aparece, né? Essa vida ela tem que subir, porque a água começa a ficar fria. Então, a gente tem que procurar locais mais quentes, fazendo com que haja, né, essa abundância. Só que o que acontece aqui com o fenômeno El Niño? Ele faz um movimento ao contrário. Ele esquenta a América do Sul, subindo para a América do Norte. Por isso, turma, que tem o aumento de temperatura. Mas aqui a gente não vê essa interferência tanto do El Niño. Sim, a gente não vê tanto, porque ela bate na cordilheira e é espalhada mais ao norte, mais ao sul. Mas a Bolívia, a Colômbia, Equador, Chile, eles sentem muito o fenômeno de El Niño. E os Estados Unidos, México e Canadá acabam sofrendo. Os Estados Unidos, turma, sofreu muito com o El Niño em 2014 ou 2015. Por quê? Porque sofreu muito, professor? Porque vocês sabem que os Estados Unidos é uma potência e lá há muitos visitantes, principalmente lá em Nova York, né? Milhares de turistas vão para lá, movimento mais de bilhões de reais lá, cresce muito o faturamento no fim do ano. Então, muitas pessoas viajam, né, do mundo todo para Nova York, para passar o Natal, bater foto lá em Times Square, né, ver a neve caindo, né? Aquela coisa lá, né, de hollywoodiana, né, filmes americanos lá, que eles querem ver. Só que o que acontece? Quando teve o fenômeno do El Niño, ele interferiu, aumentou a temperatura lá. E o que aconteceu, turma? Não nevou em dezembro em Nova York. Não teve neve. Quando foi que nevou, professor? Fim de janeiro e início de fevereiro, onde muitos turistas já tinham ido embora. O normal lá, turma, é nevar antes de dezembro, na verdade.
até outubro, setembro, outubro e novembro, outubro, né? Agosto, setembro, novembro, a partir de outubro, novembro e dezembro já começa a nevar muito, muito mesmo, principalmente na região mais ao norte, e depois vem diminuindo. Só que o fenômeno do El Niño, ele fez com que não acontecesse, tá, turma? Com que demorasse a chegada do inverno. O inverno demorou muito tempo para chegar lá. Chegou no fim de janeiro, início de fevereiro, tá? Interferiu. Então, tudo isso traz prejuízo. Ele altera o ambiente climático, interferindo principalmente na vida dos animais e dos vegetais. Outro ainda aqui, ó, o que acontece também, turma? O aumento dessa temperatura. Você vai ter dificuldades com a produção de alimentos. Por quê? Ó? O desmatamento tem sido amplamente empregado para a obtenção, né, de áreas cada vez mais destinadas à agropecuária. O desflorestamento favorece a elevação da temperatura no planeta, afeta o solo e, consequentemente, o espaço produtivo. Então, o que acontece? Para você ter uma grande plantação, você tem que desmatar. Ah, professor, tem uma área ali florestada, mas eu quero ter uma área de grande produção, quero bastante hectares. Esse hectare que eu tenho aqui não é suficiente. Eu quero produzir mais para ganhar mais dinheiro, ter mais produção. O que acontece? Desmata, toca fogo, derruba a floresta. E lembre-se, a floresta tem importante função, regular o nosso clima e tirar o CO2. Por que, professor, ela regula o nosso clima? Lembre-se, a floresta, ela retira uma grande quantidade de água do solo. Quando ela retira uma grande quantidade de água do solo, ela também perde pela transpiração. A árvore transpira, faz um processo chamado evapotranspiração. Ela perde água, então a água evapora, fazendo com que ocorra ciclo de chuvas. Então a água ela contribui para a manutenção do nosso clima. Só que com esse desmatamento vai ter uma diminuição nessa evaporação, tá? E ainda também, ó, na interferência da biodiversidade. Por quê? Ó? Olha aqui, ó, como acontece o aumento da temperatura no nosso ambiente. Olha a sequência aqui de imagens, ó, de dezembro de 2014, fevereiro de 2015 e agosto de 2015. Ó. O que acontece? A alta incidência de raios luminosos, o aumento da temperatura, fazendo com que, ó, esses corais eles acabem perdendo sua coloração, eles acabem morrendo, eles ficam brancos. Os corais começam a morrer por causa dessa alta temperatura. Essa alta temperatura começa a matar os corais, deixando eles embranquiçados, tá? E depois eles acabam morrendo. Ó. Olha aqui, ó. A sequência de imagens apresenta o processo de branqueamento e morte do corais. Na primeira, os corais estão saudáveis. Na segunda, 2 meses depois, eles aparecem esbranquiçados. Na terceira, 8 meses depois, após o registro da primeira imagem, verifica-se a morte, tá? Então, esses corais não conseguem sobreviver. Corais tem vários tipos de organismos. Vocês vão estudar mais para frente a formação desses animais aqui, tá? É formado por poríferos, quinidários, entre outras espécies, tá? Que formam esses corais. Então, eles vão morrendo, eles vão perdendo essa coloração. Ah, professor, mas tem algum fator, se o corais morrer, vai interferir, professor? Vai, porque os corais são berço de alimentação. Muitos peixes menores vão se alimentar nos corais. Peixes menores atraem maiores e maiores atraem ainda maiores, tá? Então, tem essa interferência. Olha um exemplo para vocês. Lá em Recife, já diz Recife de corais. Ó, lá em Recife, no Nordeste, turma, teve a criação lá de uma pequena barragem. Eles criaram uma barragem lá para fazer captação de água, tá? E também negócio de pesca que tinha lá. O que aconteceu, turma? Essa construção lá no Recife, dessa pequena barragem e de uma estrutura lá que eles fizeram na água, fez com que os recifes de corais morressem lá no litoral. Ah, professor, fazendo com que eles morressem, qual foi o prejuízo? Tubarões vêm caçar nos corais, porque lá tem peixes menores, peixes maiores, que servem de alimento para os tubarões. Então, um tubarão, quando ele está fazendo o ciclo de vida dele, passando por vários locais, nos continentes, ele já sabe tudo. Ele já tem um guia, ele já tem um radar, ele sabe aonde tem que procurar alimento. Ah, ele voltou, ele teve em dezembro aqui e ele se alimentou dos peixes, foi embora. Em agosto, ó, quase um ano depois, ele voltou lá. Só que estava morto, ele não achou os corais. O que ele vai fazer? Ele vai para próximo da praia. Aí que tem ataque de tubarão, pessoal.
É porque o tubarão, ele não vinha tão próximo à praia, até onde as pessoas estão nadando. Ele ficava lá próximo aos corais. Como os corais morreram, como os corais sumiram, ele pensa, opa, cadê os corais daqui? Deve estar mais para frente. Aí ele vai nadando, ele vê o movimento dos banhistas, vai lá e os ataca, tá? Ah, professor, o tubarão, ele ataca por quê? Porque ele pensa que é alimento. Ah, professor, mas o tubarão devora uma pessoa? Não, o tubarão, vocês vão ver quando a gente estudar lá sobre os peixes, os condrictes, que são o tubarão, você vai ver que ele ataca porque ele bate primeiro, ele vem assim, ó, bate no animal. Porque ele bate é para sentir, ele tem uma parte sensível aqui no focinho dele, que é para sentir se o animal tem gordura. Se ele não sentiu que o animal não tem gordura, como é que ele vai sentir? Ele dá aquela volta, ele volta e faz o quê? Ó? Au, morde. Aí ele morde, sentiu que tem gordura, aí ele devora o animal. Não sentiu que não tem gordura, ele solta. É por isso que a maioria dos banhistas que são atacados por tubarão não morrem devorados. Morrem porque ou tiveram a perna arrancada, um braço, ou tiveram uma mordida profunda, fazendo com que tivesse um grande extravasamento de sangue e acabam morrendo, né, pela essa perda de sangue, né, por hemorragias, tá? Lembre-se que na água tem muito sal. O sal, ele retira, tá, a água que está presente, por exemplo, no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, tá? Então, muitos tubarões, eles vão para próximo da praia porque eles não estão achando os corais. Os corais morreram, lá era a alimentação dele, tá? Então, tudo isso interfere, tá, turma, na vida, tá? Tudo isso é ocasionado pelo ser humano. Tirando também a poluição. Você já deve ter visto imagens de tartarugas presas em fios, em rede de pesca. Tartarugas que engoliram canudinho, tá? Tartarugas que engoliram saco plástico, entre outros animais que acabaram se alimentando e acabam morrendo, tá? Isso acontece muito, muito mesmo, devido à poluição do ser humano, tá? No ambiente aquático. Então, a causa da nossa morte é por nossa culpa, então, né, professor? Sim, ocasionado pelo ser humano. É o ser humano que provoca, tá? Essas ações. Okay? É o ser humano, Kobayashi. Tá? São as nossas ações que acabam fazendo isso, a interferência no ambiente. Ah, professor, por exemplo, assim, por que tem muita dengue, malária, chikungunya, entre outros? Porque o habitat desses animais, desses insetos, é aonde? Na floresta. Esses mosquitos vivem na floresta. Geralmente, eles infectam outros animais, alguns herbívoros, outros carnívoros que eles vão infectar naquela floresta. Só que o que acontece? O homem desmata, destrói a floresta. Aonde esses mosquitos vão sobreviver agora? Eles vão para onde? Para a cidade. Aonde construir a cidade. E agora? Aonde que eles vão contaminar? As pessoas. Entendeu? É por isso que acontece. As pessoas colocam, esses mosquitos estão aqui. É porque a gente construiu as cidades aonde era o habitat deles. Lá é o habitat desses insetos. Então, o ser humano destrói. Professor, apareceu escorpião, cobra. Claro, lá era o local desses animais. Bem aqui na FAB, onde passa os ônibus, tá? Lá na FAB, próximo ao colégio chamado Antônio João, lá era uma área de ressaca. Era uma área baixa, que foi aterrada, né, e construído casa, entre outras partes. Mesmo assim, lá ainda tem um lago que passa do lado de uma autoescola. E lá ainda tem um mato, uma floresta, um pequeno mato, e lá inunda muito. No tempo desse, as pessoas que moram lá ao lado estavam relatando, né, chamando o IBAMA, chamando o bombeiro, para pegar cobra, para pegar lontras que apareceram lá, porque esses animais eram o habitat dele. Aparece escorpião, aranhas, as pessoas mucura, as pessoas ficam. Por que aparece? Porque você construiu a casa onde era o habitat. Ainda tem mato lá do lado, ainda tem abrigo desses animais. Por isso que aparece mucura, aparece cobra. Um dia desse, acharam uma cobra, estava enrolada lá no carro da pessoa. Ele só viu porque ele viu o negócio se mexendo, ele olhou a roda do carro dele. Se ele não olhasse, ele ia acelerar e aquela cobra estava lá dentro do motor do carro e poderia ir para dentro do carro dele. Chamou o bombeiro, ele viu, por que acontece? Porque era o habitat. Um dia desse apareceu de novo numa PTV, no Jornal de Meio-Dia, lontras. Olha, tinha umas lontras ali próximas a uma residência, porque lá perto tinha uma área de lago, uma área de ressaca, onde aqueles animais viviam. O ser humano invade, tira o habitat desses seres vivos, tá? E eles acabam invadindo mesmo, tá? Então, acontece. E vamos ver aqui, para encerrar essa nossa primeira parte aqui da aula,
Atitude relacionada à consciência ambiental, plantar e preservar a árvore. Teve um cara aí que plantou mais de 50 mil árvores, tá? Importantíssimo. Só que é assim, turma, é importante você reflorestar? É. Só que você não vai reflorestar com as mesmas plantas que lá existiam, tá? Você não refloresta com a mesma planta. Não vai voltar os mesmos animais, os mesmos insetos que lá sobreviviam, tá? Não vão, porque você não vai ter a mesma árvore que lá estava presente. Claro, pode até surgir novos animais, voltar alguns, mas não vai ser 100% igual. Mas é importante, tá? Você fazer esse reflorestamento, tá? Deixa eu ver. Ó, o aluno que está com dificuldade, tá, Caio? Mandaram agora que eu vi, tá? Que está em aula, eu não olho, tá? Eu fico olhando o Zoom também aqui, ó, tá? Eu estou no Zoom. Não tem problema, tá? Depois você assiste no Eclass, tá? Caiu a internet, não tem problema. Eu vi que você tá, eu vou dar a frequência lá e você assiste depois no Eclass, beleza? Então não tem problema se cair a conexão. Ó, plantar e preservar árvores, reaproveitar e reciclar materiais, porque você não vai estar produzindo uma grande quantidade de lixo, evitar o desperdício de água, estou escovando o dente, desliga a torneira, estou tomando banho, passei shampoo, sabonete, desliga o chuveiro, vai fazer xixi, faz xixi no ralo, tá? Porque, olha, a privada, ela armazena praticamente quase 5 litros, depende da privada, até mais. Então, você fez uma pequena quantidade de xixi, olha a quantidade de água que está sendo desperdiçada. A mamãe e o papai vão brigar se eu fazer xixi. Faz xixi lá e depois joga um pouquinho de shampoo lá, tá? E não vai ficar fedorento, né? Detergente. Porque você vai estar desperdiçando uma quantidade de água, tá? Seja consciente, tá, Tom? Professor, mas eu não estou sendo. Lá, no dia do juízo final, ele vai perguntar também, você foi um bom cristão, você respeitou seus pais, mas o meio ambiente você preservou? Às vezes as pessoas, uma vez um aluno perguntou para mim, professor, por que europeu, americano, eles dão mais valor que brasileiro na floresta amazônica, na vegetação? Por que essas pessoas vêm fazer trilha, vêm da Europa, ao invés para conhecer a floresta, sentir a floresta? Porque se você estudou história e geografia, você vai ver que houve um grande desmatamento na Europa, principalmente há algumas décadas atrás, tá? Houve sim um grande desmatamento. A Europa foi praticamente quase toda desmatada. Não tem quase floresta lá, são pouquíssimos. Claro que tem, mas não como era antes. E muitas pessoas lá acabam não tendo contato com a natureza e eles querem ter essa experiência. É uma experiência boa. Quando você fica na natureza, você se sente em paz, você esquece seus problemas, você fica relaxado. É muito bom, tá? Tirem tempo. Aqui em Macapá não tem tantos locais, né? Tem lá o Bioparque, mas deveria ter outros locais. É muito bom você ter contato com a natureza, plantar, cultivar. É muito bom, tá? Eu nunca esqueço uma planta, eu plantei um jambeiro no terreno do meu avô quando eu tinha 10, 11 anos, e quando eu voltei lá com 25, quase, 15 anos depois, 26, 27 anos, quando eu voltei lá, o jambeiro estava altão. Fiquei, meu Deus, olha, aquela árvore que eu plantei, hoje eu estou me alimentando dela, tá? Então, é bom, tiver oportunidade. Se você não mora em apartamento, você mora em casa, que tem quintal, aproveite, fale para o seu pai lá, fazer uma hortinha. É tão bom você ver crescendo. Isso é legal, é uma experiência muito boa, tá? Então, aproveite. Se você tem casa, apartamento é mais complicado, né? Vizinhança e tal. O espaço para você colocar é bem difícil, tá? Mas se você mora em locais mais abertos, em um quintal, professor, meu quintal é todo de concreto. Mas dá, comprar vasos, né? E dá para você fazer a criação, ok? Contribuir para a redução do lixo, utilizar meio de transporte alternativo, mas esse meio de transporte vai, o que eu falei lá no início da aula, tá? Tem que ter campanhas educativas, melhorar as nossas vias urbanas, tá? Educação no trânsito. Ingerir alimento da estação, tá? Com menos fertilizantes, tá? Utilizar sempre que possível fonte de energia limpa, mas ainda não é um acesso para todos, tá? Pouquíssimo ainda, mas está melhorando. Eu creio que a nossa população daqui a uns 10 anos
vai estar mais acessível, tá, a essa energia limpa. Cobrar das indústrias, né, do poder público, atitudes contra a poluição ambiental. As pessoas não têm, tá? Cobram, tá? Preocupada com o dia a dia, que acaba esquecendo outras coisas. Incentivar o uso de etanol, né, o uso de álcool, em vez de gasolina, porque é menos poluente, tá? Turma, essas outras atividades aqui, eu vou mandar um vídeo para vocês, tá? Resolvendo, tá? Essas questões, ok? Então, eu vou falar para vocês, tá? E aqui, ó, o que a gente pode fazer com o nosso planeta, né? Redução do índice, né, de poluentes, né, da Amazônia aqui. Isso aqui foi a meta, né, pelo Plano Nacional de Mudança Climática. Foi aí que aconteceu aquele processo lá da diminuição do CFC, que foi lá em 2010, de desodorante, de central de ar, geladeira, tá? Foi nesse plano aqui, tá? Que era para você diminuir a quantidade de desmatamento, você tirar o CFC, você reutilizar, você conservar e preservar nossos biomas, tá? Então, ó, até 2020, até o ano passado, ó, redução do índice de desmatamento na Amazônia até 2020 não conseguiram, não chegaram nem perto desse prazo. Aumento de 11% da oferta de energia elétrica originária da cana-de-açúcar até 2030, ainda está no prazo ainda. Redução de despesa na distribuição de energia elétrica. Aqui em Macapá, então, vocês sabem, tá? Porque os pais de vocês devem falar com vocês sobre o consumo de energia, né? Porque vem muito caro, né? A gente sabe como é precário, né? A nossa distribuição de energia aqui, de forma errada. Tá? Substituição de 1 milhão de geladeiras antigas. Por quê, turma? Substituição de geladeiras antigas por novas geladeiras. Porque elas já não têm o CFC. Tá? Não produz o clorofluorcarboneto. E aumento de 20% na reciclagem de resíduos sólidos. Disponibilidade de 11 milhões de hectares de floresta e aumento de 11%, né, no consumo de etanol. Tá? Então, tinha que fazer isso aqui até, né, determinado tempo. Geralmente, eles colocaram até 2020, que era o plano. Ok? Então, ó, não acabou a aula. Foi só a primeira parte que eu tinha que falar para vocês. Ainda vou falar mais 10 minutinhos, tá? Que é o capítulo 6, tá? Que a gente vai